Nesta noite eu quero repartir com vocês de uma forma objetiva uma mensagem que diz respeito a uma certa enfermidade espiritual que atinge muitos crentes por aí. É uma espécie de amnésia espiritual que constantemente nos faz esquecer aquilo que mais importa, que é a pessoa e obra de Cristo. Nós não podemos nos esquecer de Jesus. Não podemos nos esquecer do Filho de Deus. Dele é toda a nossa atenção. Dele é a nossa vida. Dele é a soma de tudo quanto existe em nossas vidas, em nossos corações. E o tema da mensagem nesta noite é: não se esqueça de Jesus. Para falarmos sobre isso, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Eu disse pela manhã que eu acredito que é a primeira vez que falamos desse texto em um culto dominical. Lucas 2:41, todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo os costumes da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam, o menino, se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças nessa noite pela tua palavra que nos dá vida, a palavra que nos transforma, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica e que nos salva, Pai. Obrigado pela tua verdade. E te pedimos nessa noite que o teu Santo Espírito fique à vontade no nosso meio. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, Pai. Trabalhe em nossas vidas de acordo com a tua vontade para nós. Faz de nós o teu querer nessa noite, Pai. Faz de nós o teu querer. E que toda a nossa atenção, que todo o nosso olhar esteja voltado para Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que nada nessa noite possa nos distrair, mas que o Senhor venha nos atrair com cordas de amor, Pai, até que estejamos fascinados pela tua presença, fascinados pela beleza da tua verdade revelada no Evangelho, Pai. Como igreja nós declaramos que nós te amamos, Pai, de todo o nosso coração, nós te amamos. Fica conosco, Senhor, se revele a nós como Deus Emanuel, e não permita que nos esqueçamos de ti, Pai. É isso que nós te pedimos para a tua glória,
Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de Jesus. Provavelmente muitos aqui já assistiram aquele velho filme do Macaulay Culkin. Esqueceram de mim, é isso mesmo. O enredo do filme retrata a história da família McAllister, que estava se preparando para uma viagem de Natal em Paris. Só que em meio a tanta confusão e briga familiar, o pequeno Kevin McAllister, de apenas 8 anos, foi esquecido em casa. E o curioso é que o filme apresenta o fato do esquecimento como se fosse uma aventura cômica, como se fosse algo hilário, engraçado. Mas nós sabemos que quando se trata de esquecimento, na vida real, a história é totalmente diferente. Porque ser esquecido, de fato, não é nada cômico. Ser esquecido não é nada bom. Quem já passou por isso sabe o quão desagradável é ser esquecido. O quão desagradável é sentir que a sua ausência não foi notada em algum momento. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Aliás, eu mesmo já passei por isso quando era criança e a experiência não foi nada boa. Agora, se nesta noite existe alguém entre nós que sabe muito bem o que é sentir na pele a dor do esquecimento, esse alguém é o Senhor Jesus. Aos 12 anos ele foi esquecido em Jerusalém por José e Maria. E atualmente ele ainda continua sendo esquecido por muitos crentes. Por muitos de nós. Nós que dizemos que o amamos, que dizemos que Ele é o nosso tudo, cantamos que Ele é o amado das nossas almas, mas muitas vezes na agitação do nosso dia nos esquecemos dEle. E é sobre isso que eu me proponho a falar com vocês nessa noite. E para tratar dessa temática, eu começo a partir de agora aquilo que eu vou chamar de narrativa do esquecimento. Para falar da narrativa do esquecimento, eu começo afirmando que, biblicamente falando, o povo de Deus é um povo totalmente festivo. Para se ter uma ideia, só no Antigo Testamento, há pelo menos 7 festas diferentes que foram ordenadas pelo próprio Deus. É isso mesmo que você ouviu. Deus ordenou que o povo festejasse a Ele. E é claro que essas festas, elas tinham um caráter religioso, um caráter cultural e, acima de tudo, um caráter profético, porque essas festas apontavam para o Cristo que viria, que apontavam para todos os atos redentivos do próprio Deus. Pois bem, de todas essas festas ordenadas por Deus na antiga aliança, haviam 3 que eram as principais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. E de acordo com a lei de Moisés, todo israelita do sexo masculino deveria anualmente participar dessas 3 grandes festas ali em Israel. E na época de Jesus, todas essas festas aconteciam onde? Lá no templo, lá em Jerusalém. E tinha um detalhe interessante. No contexto judaico, essas 3 festas, como eu já disse, eram obrigatórias apenas aos homens. É claro que, se as esposas na época quisessem acompanhar seus maridos, elas poderiam. Contudo, elas não eram obrigadas. Contudo, o texto bíblico nos mostra que José, ele não foi sozinho para a festa. A Bíblia diz que José, Maria e Jesus foram juntos participar das celebrações. E isso aqui é uma grande lição para todos nós, porque a família precisa estar unida em adoração a Deus. José poderia ter ido sozinho ao templo. Ele poderia ter deixado esposa e filho dentro de casa, mas não, a família estava unida em adoração a Deus. Talvez o conselho que eu dou essa noite é: esposa, não fique em casa enquanto o seu marido vem ao culto. Marido, não fique em casa enquanto a sua esposa vem ao culto. Ou melhor, pais,
não deixe os seus filhos em casa enquanto vocês estão aqui cultuando ao Senhor, porque a família deve permanecer unida em adoração a Deus. Então, enquanto vocês vierem ao culto, tragam as chaves de casa e não deixem ninguém para trás. Ninguém. Voltando à narrativa do texto, a Bíblia diz que os pais de Jesus, José e Maria, todos os anos, em obediência a essa lei de Moisés, peregrinavam até a cidade de Jerusalém. Para quê? Para participar da festa da Páscoa. Diga-se de passagem, Páscoa, a festa mais importante do calendário judaico. Então, eles saíam da cidade de Nazaré, que fica na região da Galileia, extremo norte ali de Israel, da Palestina, e eles vinham descendo até o sul, com as suas caravanas, até a cidade de Jerusalém, onde estava o templo. E vale ressaltar que naquele contexto se tratava assim de uma viagem extremamente difícil. Não tinha buzzer, não tinha passagem aérea, não tinha Uber. Era uma viagem cansativa e dispendiosa, principalmente para uma família pobre como a família de Jesus. Contudo, ainda assim, apesar das dificuldades, José e Maria eram obedientes e honravam as ordenanças do Senhor. E por isso, todos os anos, eles participavam das celebrações festivas instituídas pelo próprio Deus. Então, resumindo, José, Maria e Jesus estavam indo a uma festa. E o texto bíblico que lemos nessa noite, ele é muito significativo a nós. Por qual motivo? Bom, os evangelhos não apresentam muitos relatos sobre a vida de Jesus nesse período compreendido entre o seu nascimento até o início do seu ministério. Então nós temos aí aproximadamente 30 anos de um silêncio narrativo, 30 anos de uma história da qual nós não temos assim muitos detalhes. Portanto, esse texto bíblico que lemos hoje é o único que registra um fragmento da pré-adolescência de Jesus. Lucas relata aqui nesse evangelho que Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Então, aos 12 anos, ele foi levado por seus pais para participar da festa da Páscoa. E aqui eu consigo imaginar a alegria de Jesus. Imagino que nessa idade, provavelmente, ele deve ter ficado assim muito empolgado, muito eufórico, porque eles estavam saindo de casa para uma viagem, para participar de uma festa. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha, quando a gente fala com as crianças que vai viajar ou que vai para uma festa, elas ficam eufóricas, perguntando a cada 5 minutos se já chegou e se está quase na hora. É normal. Então, provavelmente, Jesus nessa idade foi tomado de uma santa alegria ao obter permissão para compor a caravana festiva até Jerusalém. Então, imagina a alegria da criança. E tem um detalhe importante. Eu disse agora há pouco que o povo de Deus é um povo festivo. Pois bem, os judeus tinham por costume emendar uma festa na outra. Naquele contexto, a festa da Páscoa era acompanhada pela festa dos pães asmos, ou seja, os pães sem fermento. E por isso, as celebrações festivas chegavam a durar aproximadamente uma semana. Pensa comigo, meus irmãos, era muita festa. Uma semana de festa, haja comida. Festa de crente, já pensou? Então assim aconteceu. José, Maria e Jesus chegaram em Jerusalém e participaram de toda a festividade. E eles não foram embora mais cedo da festa. Eles celebraram o Senhor com toda alegria, com toda entrega, com toda intensidade. E eles ficaram até o final. Paulo Júnior, eles eram inimigos do fim. Curtiram a festa, total. Só que tem uma hora que a festa acaba. Toda festa, por mais prolongada que seja, tem uma hora para acabar. E a grande questão é a seguinte: o que acontece depois da festa? O que acontece depois das grandes celebrações? O que acontece depois das grandes conferências, dos grandes moveres espirituais?
Então a pergunta que eu te faço hoje é: depois que a festa acaba, Jesus continua com você? Você traz Jesus consigo depois que a festa passa? Depois que a euforia acaba? Quando a celebração dominical termina, você leva Jesus para caminhar contigo durante a semana? Ou você esquece ele aqui no prédio quando o culto acaba? O que é que acontece depois da festa? A narrativa bíblica nos leva a entender que, ao terminar os dias da festa, todo mundo foi embora. Muitos voltaram para suas casas, voltaram para suas rotinas, voltaram para suas cidades de origem. Inclusive José e Maria voltaram com as caravanas para o norte, para a cidade de Nazaré, na Galileia. Mas tem um porém: Jesus não voltou com eles. Ele permaneceu em Jerusalém. E da mesma forma pode acontecer com a gente. Quando o culto termina, nós voltamos para as nossas rotinas semanais, voltamos para os nossos afazeres, mas será que Jesus também volta com a gente? Ou nos esquecemos dele aqui no domingo? Então a pergunta que eu faço é: do que adianta participar de grandes festas religiosas, participar de grandes moveres espirituais, grandes celebrações, se depois que tudo acaba, o melhor não permanece com a gente, que é Cristo? Porque se depois do culto Cristo não está com a gente, o nosso culto nunca foi culto. Nós simplesmente cumprimos os protocolos da nossa agenda religiosa semanal. Então, se Jesus não está com a gente depois do culto, o nosso culto nunca foi culto. Nunca foi. Voltando ao texto, o que de fato aconteceu? A Bíblia diz que no caminho de volta para casa, José e Maria pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Olha só, eles pensaram, eles não conferiram, eles não certificaram, eles não viram com os próprios olhos, mas apenas pensaram que Jesus estava entre eles. E quantos por aí apenas pensam que Jesus está, mas não têm convicção alguma pelo zelo da presença dele? E a Bíblia diz que só depois que José e Maria andaram quase um dia inteiro, aí é que eles sentiram falta de Jesus. Pense comigo, se hoje você esqueceu o seu telefone celular em algum lugar, quanto tempo leva para você sentir falta dele? A gente não passa 5 minutos sem esquecer o celular, mas às vezes passa o dia inteiro sem se lembrar de Cristo. Em cada decisão, em cada jornada. Meus irmãos, José e Maria demoraram a sentir falta de Jesus. Eles não perceberam que estavam distantes dele há muito tempo. E quando deram falta, foram procurá-lo entre os parentes. Tem hora que é uma péssima ideia procurar Jesus em meus parentes. E eles não acharam Jesus. Eles pensaram que Jesus estava entre eles, mas não estava. E eu sei que isso acontece nos dias de hoje. Assim como José e Maria, existem pessoas caminhando pouco a pouco para longe de Jesus. Estão se afastando dele, deixando ele para trás, e o pior, não estão nem notando a sua ausência. Não estão nem sentindo a sua falta. Isso é grave. Isso é muito grave. É claro que nessa noite nós não estamos aqui estabelecendo nenhum tipo de tribunal para condenar José e Maria. Pelo contrário. Porque por muitas vezes o nosso modo de viver é um espelhamento daquilo que eles viveram. Quantas e quantas vezes nas caravanas da vida eu e você nos esquecemos de Jesus? Quantos caminhos nós já percorremos sem a presença dele? Quantas decisões importantes nós já tomamos sem saber se Jesus estava ao nosso lado para corroborar, para validar as nossas decisões? Agora, humanamente falando, ou melhor, como um pai de criança falando, eu imagino o que possa ter acontecido com José e Maria. Lembrando que a Bíblia não diz isso, é apenas uma possibilidade, é uma conjectura do que possa de fato ter acontecido. Eu digo isso porque, de acordo com alguns comentaristas bíblicos, as caravanas do primeiro século, elas se comportavam da seguinte forma: na caravana, mulheres e crianças iam à frente, enquanto jovens e homens iam à retaguarda.
Contudo, Jesus ele tinha 12 anos, ou seja, ele poderia tranquilamente se enquadrar nas duas categorias. Então, naquele contexto, Jesus poderia se encaixar no meio das crianças, que ia à frente com as mulheres, ou também poderia se encaixar com os jovens, que iam atrás com os homens. Então, eu imagino que possa ter acontecido o seguinte: José pensou, Jesus está com a mãe lá na frente. E Maria pensou, não, Jesus deve estar com o pai lá atrás, com os homens e com a juventude. Resumindo, o pai pensa que está com a mãe, enquanto a mãe pensa que está com o pai. E quantas vezes isso acontece dentro dos nossos lares? O marido joga a responsabilidade para a esposa joga de volta a responsabilidade para o marido, sendo que na verdade a responsabilidade é dos dois. Sabe qual é um dos grandes problemas ministeriais que muitas igrejas enfrentam hoje? É o problema de que quando pensamos que o zelo pela presença de Jesus é sempre responsabilidade do outro e nunca nossa. É o outro que tem que zelar pela presença, é o outro que tem que orar, é o outro que precisa se santificar, é o outro que tem que se consagrar com jejum, é o pastor, é o líder e nunca eu. A responsabilidade pelo zelo da presença relacional de Jesus é de todos nós que nascemos de novo. Todos nós temos essa responsabilidade. O que eu acho lindo nessa história é que em momento algum nós vemos José acusando Maria, e nem tampouco Maria acusando José de ser o responsável pelo esquecimento do menino. Mas aqui nós vemos os dois se unindo e voltando para encontrá-lo. Enfim, de acordo com a narrativa, José e Maria não encontraram Jesus na caravana de volta para casa, e já que não encontraram, o que provavelmente eles pensaram? Eu disse de manhã que eu acho que eles pensaram o mesmo que a gente pensa quando a gente perde as nossas chaves. A gente faz meio que uma regressão mental, né? Não, qual foi a última vez que eu tive com essa chave na mão? Qual foi o último lugar que eu tive para poder encontrar? Então eu imagino que eles fizeram isso, né? José, Maria, qual foi a última vez que vimos o menino? Qual foi a última vez que falamos com ele, que passamos tempo com Jesus? Maria foi em Jerusalém, José foi lá mesmo. Então vamos voltar ao lugar em que o perdemos, vamos voltar ao lugar de possíveis encontros, e quem sabe nesta noite o Espírito Santo está te chamando para voltar e reencontrar o Jesus que você esqueceu, o Jesus que você deixou para trás. Então pense, qual foi a última vez que você falou com ele? Qual foi a última vez que você ouviu a voz dele por meio da leitura da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você passou o tempo, gastou o tempo aos pés de Jesus? Então volte a esse lugar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Meus irmãos, imagina o desespero de José e Maria. Passou o primeiro dia e eles não encontraram Jesus. Passou o segundo dia e eles também não encontraram Jesus. Imagina a aflição no coração desses pais. Se coloque no lugar deles. E aí então a Bíblia diz que depois de 3 dias de procura, aí sim eles encontraram a Jesus. Para as mães que estão aqui, imagina você demorar 3 dias para encontrar a sua criança que está desaparecida. Consegue imaginar? É uma aflição que não dá para descrever. Então, depois de 3 dias, Jesus foi encontrado. E onde ele estava? No templo, lá em Jerusalém. E aqui eu abro um outro parênteses, porque essa postura de Jesus no templo é uma grande lição para toda a nossa juventude. Por quê? Porque Jesus não aproveitou a ausência dos pais para se aventurar em coisas erradas. Na ausência dos pais, ele se manteve reto, fiel e no lugar que deveria. Na ausência dos pais, ele procurou companhia de pessoas sábias e prudentes. Ele buscou a oportunidade de crescimento espiritual. E você, jovem, como é que você se comporta quando os seus pais não estão perto? Como eu sempre digo, se você já tem idade suficiente para pecar, também deveria ter para andar corretamente, em santidade, diante de Deus Pai. Preste atenção. José e Maria levaram Jesus para a festa no templo, perderam Jesus no templo e reencontraram Jesus no templo. Ou seja, Jesus estava no mesmo lugar.
E por muitas vezes eu e você estamos aflitos, desesperados devido às adversidades da vida, e então nos indagamos o seguinte: onde que está Jesus nessas horas? E a resposta é: Jesus está no mesmo lugar de sempre. Não é Jesus que se perdeu, a gente é que se afastou, a gente que se esqueceu, a gente é que perdeu Ele, mas Jesus permanece no mesmo lugar. Enfim, Jesus estava no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Meus irmãos, Jesus tinha apenas 12 anos. Certamente ele poderia estar no templo, correndo, brincando com as outras crianças da sua idade, mas não, ele estava em meio aos doutores da época. E a Bíblia diz que todos que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. E ali, quando José e Maria chegam em Jerusalém e percebem aquela situação, eles ficam maravilhados, eles ficam estupefatos, admirados. E depois de tudo isso, é claro que Maria, em sua condição de mãe, talvez ali com um misto de culpa e alívio, foi questionar a Jesus sobre o que aconteceu, e ela disse: meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus, aos 12 anos, já usava o seu método socrático de responder pergunta com outras perguntas. E ele disse: por que vocês estavam me procurando? Será que vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E isso aqui nos ensina que Jesus, aos 12 anos, já tinha consciência da sua messianidade. Já tinha consciência messiânica. Com essa fala, Jesus estava revelando a sua prioridade: agradar o Pai e fazer a sua vontade. Ele veio do Pai e voltaria para o Pai. Ele sabia que a sua vida não era sua. Ele estava completamente entregue à missão que recebeu. Estava cumprindo a agenda do Pai Celestial. E com isso, Jesus levou 30 anos se preparando e aguardando o momento certo de se revelar ao mundo para a glória do Pai. Portanto, a prioridade de Jesus era fazer tudo para a glória de Deus Pai. Essa também deve ser a minha e a sua prioridade. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, absolutamente tudo. Cada pensamento, cada palavra, cada decisão é para a glória de Deus Pai, conforme nos instrui o apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, querer ser como Jesus é querer fazer tudo para a glória de Deus. Olhando para toda essa narrativa do esquecimento, quais lições nós podemos aprender com isso? Bom, em primeiro lugar, é possível cumprir todas as agendas religiosas e ainda assim perder Jesus. Essa é a primeira lição. É possível você participar de todas as programações da igreja, cumprir todas as escalas e ainda assim perder Jesus. José e Maria foram cuidadosos em participar de todas as celebrações religiosas. Todos os anos eles marcavam presença, mas no fim eles perderam Jesus. E isso me lembra do que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 3, quando João escreve sobre a igreja de Laodiceia, onde diz que Jesus está clamando, dizendo: eu estou à porta, eu bato. E se Jesus está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Ou seja, a igreja de Laodiceia estava prosseguindo com as suas atividades, com as suas liturgias, com os seus programas religiosos, mas Jesus estava de fora. E se estava de fora, porque ele foi esquecido. Meus irmãos, bem melhor do que simplesmente fazer coisas para ele, é fazer com ele ao nosso lado. Pense comigo. José e Maria foram com Jesus para o culto e saíram do culto sem ele. E se você vem ao culto e sai do culto sem Jesus, então não valeu de nada, porque você perdeu aquilo que mais importa. Por isso eu volto a perguntar: o que é que acontece depois da festa? O que é que acontece depois que o culto acaba? Você leva Jesus consigo para caminhar durante a semana, ou você esquece ele aqui dentro? Como eu disse, do que adianta grandes celebrações, grandes moveres espirituais, se depois que tudo acaba, o melhor não permanece com a gente, que é Cristo? Então eu volto a repetir: se depois do culto Cristo não está com a gente, o nosso culto não foi culto. Nós simplesmente cumprimos os nossos protocolos da nossa agenda religiosa semanal, batemos o cartão. Não é isso que Deus quer. Segunda lição: não devemos caminhar sem a convicção da presença de Jesus.
José e Maria estavam caminhando de volta para casa, pensando que Jesus estava com eles. Eles pensaram que Jesus estava entre os familiares, mas não estava. Ou seja, eles imaginaram que Jesus estava perto, mas eles não tinham certeza, não tinham convicção disso. E como eu disse, tem muita gente caminhando sem convicção da presença de Jesus. Tem muita gente vivendo uma vida agitada, trilhando longas jornadas, fazendo muitos planos, sem a certeza de que Jesus está com elas. Tem gente que diz o seguinte: eu acho que Jesus está comigo. Como assim você acha? Como dizia minha avó, quem acha vive se perdendo. Então cuidado, não caminhe sem a convicção da presença de Jesus. Não faça isso. E talvez o conselho ou a lição mais importante que nós aprendemos é: não se esqueça do Filho de Deus. Mantenha os seus olhos nele em todo o tempo. Não se esqueça de Cristo, aquele que deu a vida por você. Olhando para o texto, percebemos que somente depois de um dia inteiro de caminhada, José e Maria se incomodaram com a ausência de Jesus. Ou seja, Jesus foi esquecido, foi deixado para trás. E por isso hoje, eu e você precisamos refletir: será que em algum momento da minha caminhada, eu me esqueci de Jesus, eu deixei Ele para trás? Ou com que frequência nos esquecemos dEle em nossas rotinas diárias? Não esqueça o Filho de Deus. Mantenha os seus olhos nele. Eu disse algo de manhã. Imagina comigo, você reúne a sua família para sair de férias, para curtir uma semana de praia. E no último dia da praia, na hora de ir embora, você arruma todas as malas, todos os apetrechos, coloque a família no carro, e você, como pai de família, está ali dirigindo o seu veículo, de volta para Uberlândia. Mas quando você percorre aproximadamente 30 quilômetros de volta para Uberlândia, vamos supor que o seu filho fala o seguinte: pai, a gente vai ter que voltar para a praia. Por quê, filho? E o filho diz: eu esqueci meu chinelo lá na praia. Aí você, como um pai muito paciente, fala assim: filho, sério que você esqueceu o chinelo? A gente andou 30 quilômetros, não é tão fácil achar retorno, a gente vai andar mais um tanto para encontrar o retorno e depois voltar. Vamos fazer o seguinte: chegando em Uberlândia, Kenny, eu compro um chinelo novo para você. Você que gosta de esquecer chinelo para trás. Aí o filho fala assim: não, pai, eu gosto muito daquele chinelo, vamos voltar lá para buscar? E o pai, muito amoroso: pois bem, deixa eu recalcular a rota aqui, vamos tentar achar um retorno, e a gente volta para a praia, vamos lá buscar esse chinelo. Agora imagine comigo uma segunda hipótese. O mesmo cenário, o mesmo enredo, todo mundo foi para a praia, chegou o último dia, todo mundo entrou no carro, e você está de volta para Uberlândia, percorre 30 quilômetros, e aí você se dá conta que você esqueceu lá na praia a sua carteira e o seu celular. Nessa hora, você não pensa como da primeira vez, de talvez, quando chegar em Uberlândia eu compro uma outra carteira, eu bloqueio os meus cartões e peço outro, eu vou tirar todos os meus documentos de volta, eu compro outro telefone. Você não pensa nisso, você já quer voltar para buscar imediatamente, e às vezes vai voltar até acima da velocidade da via, porque, poxa, alguém vai furtar esse negócio se encontrar, eu preciso voltar o quanto antes para achar esse negócio, vai me dar trabalho, vai me dar prejuízo. Agora imagine comigo o terceiro cenário. Você entra no carro com a família, percorre 30 quilômetros, aí você se dá conta que está faltando alguma coisa, você esqueceu alguma coisa, e vai batendo aquele sentimento, e você olha: não, o chinelo do menino está ali, não é o chinelo, não, a carteira está aqui, o celular também, porque estão ouvindo uma playlist no carro. Poxa, mulher, nós esquecemos um menino na praia, esqueceram um filho. Aí eu te falo: meu irmão, se você esqueceu o seu filho na praia, se bobear, você pega até a contramão, vai tomando multa, ultrapassando radar, mas você vai voltar desesperado para encontrar o seu filho, o quanto antes. Então qual é a moral da história? Quanto mais valor tem, mais desespero eu sinto ao perder. Quanto mais valor tem, maior é a minha urgência, mais rápido eu volto para poder encontrar novamente. E deixa eu te falar uma coisa: nada nessa vida tem mais valor do que Cristo, nada. E por isso não deveria existir nada mais desesperador para nós do que perdermos a Cristo.
Portanto, nesta noite, se você o perdeu, se você se esqueceu dele, deixou ele para trás, eu oro para que nessa noite o seu coração seja tomado por um santo desespero até encontrá-lo novamente. Aleluia! Porque na vida nós perdemos muitas coisas, só não podemos perder a Cristo, só não podemos nos esquecer dele. Cristo é o nosso bem maior, portanto, não se esqueça do Filho de Deus, mantenha os seus olhos nele. E deixa eu te falar uma verdade: se você tirar os olhos de Jesus, quem se perde é você e não ele. Então não tire os seus olhos de Jesus, não se afaste dele, não se esqueça dele, porque se os seus olhos não estiverem em Cristo, quem se perde é você e sua família. E eu quero encerrar esse sermão dizendo que uma das maiores lições que aprendemos com José e Maria é que eles nunca pensaram que era tarde demais para voltar. Talvez exista alguém no nosso meio pensando assim: não, para mim já é tarde demais, para mim já não tem mais jeito, olha para a minha trajetória, olha para os meus caminhos. Mas eu te digo que ainda há tempo. Volte essa noite, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você encontrar Jesus novamente. Se José e Maria mantivessem a arrogância de continuar no erro, eles jamais encontrariam Jesus. Mas eles foram humildes e decidiram voltar. Então, se for o seu caso, faça o mesmo. Volte ainda hoje, que ainda dá tempo. Escute, eu sei que as distrações da vida, e que são muitas, nos fazem esquecer de Jesus. Mas existe algo pior que as distrações. Existe algo pior que nos faz perder o contato com Ele. Sabe o que é? São os nossos pecados não confessados. Por isso, se desejamos encontrar Jesus novamente, se desejamos restabelecer o contato com Ele, devemos voltar ao lugar, ao ponto em que a nossa comunhão com Ele foi rompida, e ali confessar e abandonar os nossos pecados. Então volte que ainda dá tempo. Em que momento da jornada você se perdeu de Cristo? Em que momento? Foi quando alguém te feriu? Foi quando você prosperou e começou a ganhar mais dinheiro? Em que momento da jornada você se perdeu de Cristo? Foi quando você parou de ler a sua Bíblia todos os dias? Então volte, ainda dá tempo. Foi quando você parou de ter a sua vida devocional diária? Então volte, que ainda dá tempo. Foi quando você caiu naquele pecado horrível? Então se arrependa, porque o arrependimento é o caminho de volta para encontrar a Cristo. Ainda dá tempo de você achá-lo. Em que momento da jornada você se perdeu dele? Em que altura do trajeto você se deu conta de que ele não estava mais por perto? O que foi que te deixou assim tão ocupado, ao ponto de você nem notar a ausência dele? Onde foi que você o deixou? Onde foi que você o perdeu? Quando foi que você se esqueceu dele? Então volte, se arrependa, ainda dá tempo. Faça como José e Maria, pegue o caminho de volta e não pare de buscar até que você o encontre novamente. José e Maria não cessaram suas buscas por Jesus até encontrá-lo. E eu creio que nesta noite, aqueles que sinceramente desejam encontrar a Cristo devem fazer o mesmo. Não pare de buscar até que você o encontre. E com toda certeza, ele vai ser achado por aqueles que o procuram. Cristo nessa noite deseja ser achado por sua igreja. Cristo deseja ser achado por cada um de nós. Mas a grande pergunta é: será que o seu coração está procurando por Ele? Será que o seu coração tem o desejado? Será que o seu coração está desesperado por reencontrar aquilo que perdeu? Com toda certeza, você pode até ter esquecido de Jesus, mas Ele não se esqueceu de você. Porque o preço da nossa vida foi alto demais para Ele se esquecer da gente. Ele não se esquece de nós. Jesus deseja ser achado pela igreja nessa noite. Ele quer ser desejado por cada um de nós. Ele quer que haja em nosso coração um santo temor e desespero por encontrá-lo novamente. Por isso volte que ainda dá tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele ainda está perto, porque um dia não haverá mais como. Ainda dá tempo. Pegue o caminho de volta. Volte para a sua Jerusalém.
volte a encontrar no templo do seu coração, na sua vida de devoção diante dele. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se você pudesse colocar de pé e fechar os seus olhos, mas de coração aberto, creia que ainda dá tempo de voltar. Não está tudo perdido. Jesus está no mesmo lugar. O problema é que a gente é que se afasta às vezes e se esquece dele. Jesus está no mesmo lugar. Ele está no meio do seu povo. E nós precisamos ter zelo pela presença dele. Ele está no meio de nós. E nessa noite eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua santa palavra e ela gerou fé em meu coração. E por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas distrações e decido nesta noite pegar o caminho de volta. Por isso eu confesso publicamente, crendo com o coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu quero perguntar se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo ou se reconciliando com Cristo. Levante a sua mão assim bem alto. Amém, eu vejo mãos levantadas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Isso, permaneça com sua mão erguida, você que levantou as suas mãos e tomou essa decisão essa noite. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que antes de tudo foi o Senhor quem nos achou. Foi o Senhor que nos encontrou primeiro, Pai. E eu te peço que a tua graça salvadora possa abençoar e abraçar cada um dos nossos irmãos, Pai. Que a tua bondade, graça, fidelidade e misericórdia seja nessa noite revelada a cada um deles, Pai. Que o Senhor possa arrancar deles tudo aquilo que os arranca da tua santa presença, Pai. Que o coração deles seja aquecido pelo fogo do teu Espírito. Que haja iluminação no entendimento, Pai. E que doravante eles possam trilhar o caminho do discipulado que o Senhor nos propôs. Que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo o mal e de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. E que eles possam caminhar em segurança, jamais se esquecendo do Senhor, Pai. Até aquele grande dia em que o Senhor virá em glória, Pai. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai. Tu és digno de tudo, Jesus. Toda a glória é tua, Pai. Aleluias. Vamos cantar isso? Isso, vamos adorá-lo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno. Só Ele é digno, só Ele é digno. Tu és digno. Mais uma vez, vamos declarar essa verdade. Dos nossos dias, que Deus é digno de tudo, de cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada ação e reação. Ele é digno de tudo, porque nós vivemos para a glória de Deus Pai. Eu quero reforçar mais uma vez, nós já retornamos com as nossas células e nas nossas reuniões nós traremos o estudo com base na palavra que foi ministrada hoje.
Então nas células a gente entende que no domingo a gente aprende com o pregador, mas no pequeno grupo a gente aprende uns com os outros. Então ali no pequeno grupo você vai ter a liberdade de trazer para os seus irmãos as impressões que o Espírito Santo trouxe à luz do texto sagrado, e assim permanecer, continuar edificando a vida uns dos outros, porque nós somos chamados para ser família, gente. Somos filhos do mesmo Pai, e nada melhor do que estarmos em meio à família de Deus. Então que você possa desfrutar desse tempo de comunhão, desse tempo de mesa, para a glória de Deus Pai. Só lembrando, não se esqueça de Jesus. Mantenha os seus olhos nele em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas